A você, meu irmão, minha irmã, na onde quer que você esteja, da onde que você estiver acompanhando a evangelização através aqui desse canal do YouTube, o canal Espírito Santo é Deus. Que o Divino Espírito Santo te ilumine, te proteja, te guarde, te abençoe, te faça companhia. Você aqui do Brasil, dos diferentes estados e cidades aqui do Brasil, muito obrigado, que Deus te abençoe. A você que me acompanha também aqui fora do Brasil, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Que um dia nós possamos viver eternamente, né, no céu. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande poder evangelizar através desse canal. Muito obrigado, tem quase 700 pessoas inscritas no canal, uma alegria, uma felicidade muito grande para mim. Envie esses vídeos de evangelização para quem você quer evangelizar. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal. Estou muito contente, né? Muito feliz, né? Lembrando com a evangelização de acordo com a fé católica, voltado para a Igreja Católica. Se alguma pessoa de alguma outra fé, né? De alguma outra fé quiser, né, acompanhar a pregação, a evangelização por aqui, será bem-vindo. Mas é destinado, primeiramente, à Igreja Católica. Né? A Igreja Católica. Meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, Deus quer falar com você. Pare, ouça que Deus quer falar com você. Deus tem uma mensagem para você, meu irmão. Deus tem uma mensagem para você, minha irmã. Deus tem uma mensagem para a sua vida e para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, para mim que evangelizo através do YouTube, também evangelizo através do Facebook Tônio Dair. Estou um pouco preocupado com gente lá que está refutando, colocando a Bíblia em dúvida, refutando a Bíblia, com gente que está refutando o Deus uno e trino. Então, essa pregação, o tema dessa pregação é defendendo a Bíblia e Deus uno e trino. Eu quero começar defendendo Deus uno e trino. Quero começar defendendo Deus uno e trino, depois eu vou falar, né, sobre a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus. Já no Antigo Testamento, eu uso sempre a tradução da Ave Maria. Eu uso sempre a tradução da Ave Maria. Então, já eu estou primeiro a falar sobre a Santíssima Trindade, né? Um só Deus em três pessoas, um só Deus. Depois eu vou falar sobre a Bíblia. Não é aqui causando debate nem nada. É só uma explicação, demonstrando muito claro que existe um único Deus em três pessoas, né? Esse é o grande segredo da Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Jesus Cristo, Deus que é Espírito Santo. Três pessoas mais um só Deus. Três pessoas, apenas um único Deus. Já no livro do Gênesis, já nos demonstra um Deus unitrino. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Parar aqui, palavra do Senhor, graças a Deus. O que Deus fala aqui? Façamos. Observe que o verbo façamos está no verbo plural. Não está no verbo singular, faço ou vou fazer. Não. Está no verbo plural, façamos. Por quê? É muito claro, existe um único Deus em três pessoas, um único Deus. O que Deus fala aqui? Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus não está dizendo aqui faça ou fazer, não. Deus está dizendo façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Outra clara que Deus é uno e trino é Jesus Cristo mandar batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus Cristo manda batizar em nome dele e em nome do Espírito Santo se eles não fossem Deus? Não teria sentido. Então, aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo fala assim: E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra de salvação, glória a vós. Então aqui Jesus Cristo manda batizar em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Deus uno e trino. O livro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, está muito claro isso. Está muito claro isso. Jesus Cristo fala lá
Eu e o Pai somos um. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo, por exemplo, capítulo 10. João capítulo 10, acho que é no versículo, deixa eu ver aqui, acho que é no versículo 30, João 10, 30, eu e o Pai somos um. Muito claro. Deus Filho Jesus, que unido a Deus Pai e do Espírito Santo, forma um único Deus, um só Deus. Aqui mais adiante no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 14, no versículo no versículo 11, Jesus Cristo fala: credes-me, estou no Pai e o Pai em mim. Credo ao menos por causa destas obras. Muito claro, Jesus Cristo é Deus. E aqui quero pegar a passagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento, deixando muito claro que Deus é um só, porém em três pessoas. Livro do Êxodo, a passagem da sarça ardente. Êxodo, capítulo 6. Lembrando sempre que eu uso a tradução da Ave Maria. Êxodo, capítulo 6. No versículo no versículo no versículo 2. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, Javé. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que Deus diz para Moisés aqui no versículo 2? Eu sou o Senhor. Naquele tempo, os judeus usavam, os judeus, eles evitavam ao máximo dizer a palavra eu sou. Por quê? Porque na linguagem bíblica a palavra eu sou significa Deus. Significa Deus. Então aqui Deus se apresenta para Moisés dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou. Vamos agora para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 14. São Mateus, capítulo 14, no versículo 27. Diz assim: mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Palavra de nossa salvação, que leva assim, sou eu. Então, lá na sarça ardente, no Êxodo capítulo 6, versículo 2, Deus diz para Moisés: eu sou o Senhor, eu sou. Aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 27, Jesus Cristo fala: sou eu, sou eu. Então, a combinação que tem entre Deus na sarça ardente dizendo: eu sou, com Mateus capítulo 14, versículo 27, Jesus Cristo dizendo: sou eu. Deixando muito claro, um único Deus em três pessoas em um único Deus. Na época que surgiu o creio constantinopolitano, tinha uma heresia de gente duvidando da divindade de Jesus. A igreja se reuniu e a igreja foi meditar naquilo que Jesus Cristo fez e falou. Jesus Cristo que transforma a água em vinho, Jesus Cristo que anda por cima das águas, Jesus Cristo que de alguns pães e alguns peixinhos, Jesus Cristo alimenta a multidão. Jesus Cristo que fala, está no capítulo 6 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, Jesus Cristo fala: o seu corpo é uma comida e o seu sangue é uma bebida. Então a igreja analisou o seguinte: ou Jesus Cristo está lá da cuca, está doido, faleceu, Jesus Cristo é Deus. Porque aquilo que Jesus Cristo fez e falou, somente Deus podia fazer e falar. E a igreja bateu o martelo e disse: não, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. E aí surgiu então o chamado creio constantinopolitano. Então é muito claro, meu irmão, é muito claro, minha irmã, não dê, com todo respeito falando, mas não dê ouvidos a quem prega aquilo que não bate com a fé católica. Não dê ouvidos a esses canais que colocam a Bíblia em dúvida, a essas reflexões de gente
que coloca em dúvida a Bíblia e coloca em dúvida a Santíssima Trindade. Aqui está muito claro. Existe um único Deus em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho Jesus, Deus Espírito Santo, porém um só Deus. Esse é o grande segredo da Santíssima Trindade. Um único Deus em três pessoas em um único Deus. Falando agora, meu irmão, minha irmã, falando agora sobre a Bíblia. Eu estou aqui com um livro do professor Felipe Aquino, o livro A Sagrada Escritura, coleção Escola da Fé, número 2. Aqui, ó. Livro escrito pelo professor Felipe Aquino. Aqui. Aqui, na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui está deixando muito claro, palavra que ouviste, não como palavra de homens, sim como palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, estou com a Bíblia tradução da Ave Maria. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é primeiramente palavra de Deus, porque ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Então, é antes de tudo palavra de Deus. Mas tem a face humana também, de pessoas humanas que escreveram a Bíblia e que muitas vezes colocaram seus próprios conhecimentos de acordo com sua cultura e a época que se vivia. Então não dá para interpretar a Bíblia com a cultura de hoje. Um era a cultura do povo do Antigo Testamento, outra é a cultura do povo do Novo Testamento. O Novo Testamento surgiu na época do Império Romano. O Império Romano que, no ano 476, né, os exércitos romanos perderam uma batalha para os citas e para os bárbaros e acabou o Império Romano. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia, ela é palavra de Deus porque ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia, o inspirador da Bíblia é o Espírito Santo e o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo está de maneira escondida e velada no Antigo Testamento e de maneira clara no Novo Testamento. Porque todo o zelo de Deus com aquele povo do Antigo Testamento? Porque todo aquele zelo com o povo de Deus, com o povo de Israel? Porque Deus um dia se fazia homem naquele povo. Jesus, Deus Filho. Na sua natureza humana, ele é o que? Judeu, israelita. Porque toda aquela guerra raiada do Antigo Testamento era a cultura da época. Então Deus age através da cultura da época. Vou pegar aqui alguns textos bíblicos do Antigo Testamento. Abraão, a mulher de Abraão que não, aos olhos humanos não podia ter filho, né? E inclusive Sara autoriza Abraão a dormir com Agar. Agar era escrava deles. E dali, dessa relação sexual, nasceu Ismael. Hoje seria um pecado mortal, mas naquela época era permitido. E Jacó casou com duas irmãs, e as duas irmãs eram primas dele, Lia e Raquel. Hoje não tinha cabimento isso, mas naquele tempo podia. Naquele tempo podia. Um homem podia ter mais de uma esposa. Então, meu irmão, minha irmã, para nós interpretarmos corretamente a Bíblia, é preciso nós conhecermos os costumes e os tempos da época. Tem uma passagem que está num dos livros do profeta Samuel, onde o profeta Samuel vai matar um rei por nome Agag, e a Bíblia usa a palavra, ele fez em pedaços na presença do Senhor. Deus desceu do céu e aplaudiu o profeta matando o rei Agag? Não. Acontece que os judeus tinham tanta fé na presença de Deus na Arca da Aliança, tanta fé na presença de Deus na Arca da Aliança, como nós acreditamos na presença de Deus na Santa Eucaristia hoje. Tanto é que, das vezes, eles translatavam a Arca da Aliança. Levavam, né? Então, meu irmão e minha irmã, quando o profeta Samuel foi fazer isso, o profeta Samuel, profeta, né, verdadeiro, provavelmente está no céu. Mais provavelmente que ele fez isso
perto da Arca da Aliança. Por isso que vai falar que ele fez, o rei, né, o rei Agag, ele fez em pedaços na presença do Senhor. Provavelmente ele fez isso perto da Arca da Aliança. E tem uma. Para o judeu, matar pagão era fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque para os judeus, eles eram pessoas boas, que tinham a lei, tinham profeta. E para eles, pagão não prestava, pagão não valia nada, matar pagão era fazer a vontade de Deus. Essa era a mentalidade do povo judeu da época. Por isso que quando o judeu e pagãos iam para a guerra, para o judeu matar pagão era fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque eles tinham essa mentalidade. Pagão não presta, pagão não vale nada, pagão não segue Jesus Cristo, né? Não segue Deus. Nós temos a lei, nós temos o profeta, nós somos o povo de Deus. Então matar pagão é fazer a vontade de Deus. Eles tinham essa mentalidade. Hoje para nós não existe isso. Hoje para nós, uma pessoa que não vive uma vida agradável a Deus, cabe a nós querer a conversão e a salvação dela. Hoje a mentalidade cristã é essa. Se tem uma pessoa que não segue Jesus Cristo, que não quer Jesus para sua vida, cabe a nós rezar por ela, fazer a nossa parte, de que a pessoa se converta e queira Deus, queira salvação. Mas na época, para o judeu matar cristão, para o judeu matar pagão, era fazer a vontade de Deus, porque pagão não prestava, e ele já gente boa. Essa passagem da Bíblia, aqui sobre Samuel que mata o rei Agag, está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, no versículo... Vou pegar aqui o versículo 31 a 33, diz assim: Samuel voltou, pois, com o rei, e este adorou o Senhor. Samuel disse: Trazei-me Agag, rei de Amaleque. Aproximou-se Agag, cheio de alegria, dizendo: Certamente passou a amargura da morte. Tua espada, disse-lhe Samuel, privou as mulheres de seus filhos. Agora é tua mãe, que será uma mulher sem filhos. E Samuel fê-lo em pedaços diante do Senhor em Gálgala. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Bíblia vem do hebraico. Bíblia vem do grego. Bíblia, no grego, significa livros. Portanto, a Bíblia é uma coleção de 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, que ambos formam a palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus, palavra divina, porque é inspirada pelo Espírito Santo, porém contado pelo ser humano, porém escrito pelo ser humano, que muitas vezes colocaram seus próprios conhecimentos. Aqui um irmão meu, ele era do Ministério de Intercessão da Renovação Carismática, hoje não está mais na Renovação Carismática, mas ele era intercessor na Renovação Carismática, um irmão de sangue meu. E ele estava indo para o grupo, estava indo para uma igreja. E ele estava indo para uma igreja e um homem acompanhou ele. Ele por um lado da rua e o homem por outro lado da rua. Aí, numa certa altura da rua, o homem perguntou da hora. Ele olhou no relógio, que ele tinha um reloginho de pulso, e contou a hora. E ele indo e o homem seguiu ele. Ele sentiu na rua, ele sentiu que ia ser assaltado, sentiu que ia ser roubado, e ele pegou e abriu a Bíblia. Do jeito que ele pegou e abriu a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, aquele homem que provavelmente ia roubar ele deu um grito muito alto, e deu um pulo bem grande assim, e a primeira reta que o homem achou, o homem correu. Correu, acho que está correndo até agora. Testemunho do meu irmão de sangue, não vou dizer o nome dele aqui. Outro testemunho de que a Bíblia, a palavra de Deus é verdadeira, foi uma reportagem que eu assisti em um canal de TV. Não vou dizer aqui o nome do canal, mas uma reportagem que eu assisti num canal de TV, onde estavam perseguindo cruelmente gente que andava com a Bíblia. Eles prendiam, levavam presos e queriam que a pessoa renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. E um dia estava um homem andando para a rua com uma Bíblia e o soldado parou ele e aquele homem resolveu de enfrentar o soldado. E esse homem que estava com a Bíblia disse para o soldado: essa palavra aqui é poderosa. Essa palavra aqui é mais poderosa do que esse fuzil que você está com ele na mão. E aquele soldado com aquele fuzil, então, ficou curioso. Então eu quero ver o que está escrito nesse livro. Se essa palavra é poderosa, eu quero ver o que está escrito nesse livro. Ele abriu a Bíblia, abriu aquela Bíblia numa passagem do livro do profeta Ezequiel.
E naquele momento que aquele soldado abriu a Bíblia, Deus falou com ele através daquela passagem bíblica, e aquele soldado que perseguia cristãos abandonou o fuzil, abandonou a sua profissão de soldado e passou a ser cristão. Passou a ser cristão. Eu assisti isso numa reportagem em uma TV. Eu não vou contar aqui que TV que é. Eu não vou contar aqui que TV que é. Mas eu assisti isso na TV que falou isso. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus. Foi achado muitos manuscritos em Qumran. Foi achado manuscritos que nos demonstra claramente que a Bíblia é a palavra de Deus. Qumran, que é um lugar inóspito, situado no deserto de Judá, em Israel, fica à margem noroeste do Mar Morto. Em uma gruta deste lugar, um pastor beduíno que estava à procura de uma de suas ovelhas perdidas descobriu em fevereiro do ano 1947, dentro de uma gruta de difícil acesso, 7 vasos de argila, dos quais um continha 3 rolos de pergaminho. Outra coisa, meu irmão e minha irmã, que demonstra que a Bíblia é a palavra de Deus, é o milagre que aconteceu em Lanciano, na Itália, da hóstia consagrada lá, que virou em carne, e o vinho transformou-se em sangue. O milagre de Lanciano. O milagre da Eucaristia, onde Jesus Cristo fala no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 6, que o seu sangue é a comida, né? Que o seu sangue é uma bebida e a sua carne é uma comida. E aconteceu esse milagre. Esse milagre foi comprovado. Esse milagre está comprovado. Aconteceu em Lanciano, na Itália, onde o vinho consagrado mudou-se em sangue e a Eucaristia, né, o pão consagrado, mudou-se em carne. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus, sim. A Bíblia é a palavra de Deus, sim. Eu termino essa reflexão aqui com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 17. Capítulo 17. São João, capítulo 17. São João, capítulo 17, versículo 17. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, São João, capítulo 17, versículo 17, que fala assim: santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então, a Bíblia, meu irmão, minha irmã, é palavra de Deus, sim. Não dê ouvidos a quem fica colocando em dúvida a Bíblia, a palavra de Deus. Não se inscreva nesses canais. Com todo o respeito, dizendo, não dê ouvidos à pregação, à reflexão de gente que coloca em dúvida a Santíssima Trindade, Deus Unitrino. Deus é um só, existe um único Deus, porém em 3 pessoas. Esse é o grande segredo da Santíssima Trindade. Um único Deus em 3 pessoas em um único Deus. O Divino Espírito Santo nos ilumine, nós que viva Deus Unitrino e viva a sua santa palavra, a Santa Bíblia Sagrada. Divino Espírito Santo ilumina eu, a você, que nós possamos viver a fé em Deus Unitrino, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, a Santa Bíblia Sagrada. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo, Senhor, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, nos ilumina. Divino Espírito Santo, nos ilumina. Divino Espírito Santo, nos ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.